Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje o nosso bate-papo é com Roberto Bonilha, subprefeito do Jabaquara. A gente vai só aguardar o nosso convidado chegar para a gente começar, tá bom? Então, para a gente começar, Roberto, por favor, se apresente. Muita gente te conhece, mas é sempre importante a gente começar aí com uma apresentação, por favor. Legal, Eveline, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra participar aí dessas lives que você faz aí, que presta um serviço público danado aos nossos munícipes, né? Você leva muita informação importante e nos ajuda também aqui no poder público, né? Na prefeitura. Para quem não me conhece, sou Roberto Bonilha, subprefeito aqui do Jabaquara, há 2 anos e 10 meses, vou fazer 3 anos. Eu achei que tinha mais tempo, hein, Roberto? A gente já fez um monte de live, né? Então eu achei que já tinha mais tempo. Pois é, em maio agora eu completo 3 anos aqui à frente da subprefeitura. Olha só. Voa, né? Parabéns. Voa o tempo. Passa muito rápido, né? A gente não percebe o tempo passando, né? Só depois, olhando assim, 3 anos, parece que foi ontem, né? Que a gente já fez aqui a primeira live. Verdade. O som tá bom, porque eu tô aqui no gabinete e o avião passa acho que é de... Nem tô ouvindo. Você tá com o microfone, alguma coisa ou não? Não, tô só no celular, só. Então, o som tá ótimo aí. O pessoal tá ouvindo bem, o pessoal mandou joinha. Então, acho que tá tudo certinho. Acho que para a gente começar, Roberto, eu acho importante você explicar para as pessoas, muita gente sabe, mas tem muita gente que também não sabe, quais são as atribuições da subprefeitura, né? Porque a gente percebeu pelas perguntas que as pessoas enviaram, que muita gente não sabe algumas coisas. Por exemplo, as pessoas perguntam sobre segurança, sobre saúde, né? Que a gente sabe que não são atribuições da subprefeitura, né? Mas você pode, claro, comentar sobre, passar alguma orientação de como a pessoa pode proceder, mas por aí a gente vê que às vezes as pessoas confundem, né? Elas têm a ideia que o subprefeito é como um presidente aí que faz tudo, olha tudo. Comente aí sobre as atribuições, por favor, da subprefeitura. Todos os buracos da cidade são de competência, atribuem a culpa, né? Na verdade não é competência, mas atribuem a culpa na prefeitura e, consequentemente, na gente aqui na subprefeitura. A subprefeitura, ela é o braço, né, extensivo do prefeito no território, né? Mas, basicamente, nós cuidamos da zeladoria do território, tá? Então, assuntos da saúde, da educação, do transporte, da segurança, são tratadas aí pelas respectivas secretarias, tá? A subprefeitura trata, basicamente, da zeladoria do território. É isso aí, gente. E apanha por todas as demandas que tiver, né? Públicos da prefeitura. Tá ali na frente, tá fazendo live, tá aparecendo, então sobrou para você. Ó, já tem gente. A pessoa fala que a rua precisa da prefeitura, mas você precisa ser mais específico, porque fica muito genérico. As pessoas precisam entender que elas precisam ser objetivas na pergunta. Qual é a sua dúvida? Né? Falar que a rua precisa é o quê? É buraco, zeladoria e limpeza, é poda, é árvore. Então, precisa ser sempre mais específico para a gente poder conseguir ajudar aí para tirar sua dúvida e de todo mundo, né? Teve uma que já começou a rodar aqui, que a pessoa comentou, que ela disse que a rua dela é muito escura. Então, eu queria que você falasse sobre iluminação pública, como que a gente solicita iluminação pública. Ah, legal. A iluminação pública ela pode ser solicitada na subprefeitura, no 156, através dos canais pelo site, telefone, né? Mas existe um aplicativo específico da SP Ilumina, né? Chama-se SP Ilumina, que é um aplicativo como se fosse um aplicativo do 156, só que ele é único exclusivamente para tratar da iluminação pública. Lá são feitas as solicitações de instalação, reparo, e essa informação do aplicativo ela é mais efetiva do que a solicitada até pelo 156, porque a empresa contratada pela prefeitura para cuidar da iluminação recebe diretamente essa informação e tem uma efetividade aí no atendimento. O aplicativo chama-se SP Ilumina. Porém, se a pessoa não tiver acesso ou não quiser fazer essa solicitação através desse canal, ela pode, através do 156 ou vir aqui na subprefeitura, procurar a praça de atendimento
e aí a gente encaminha aí essas solicitações. Solicitação de reparo, eles, por esse aplicativo SP Ilumina, é muito rápido, geralmente assim, em 24 horas eles fazem aí o conserto da iluminação que estiver com defeito. Agora, quando é solicitação, aí a pessoa pode vir até a subprefeitura, porque em alguns determinados casos a gente faz um croquis explicando ali com a rua, e envia para o setor competente, e aí eles fazem uma análise, né, desse pedido para ver se tem viabilidade técnica ou se não, e fazem ali a instalação ou dão uma resposta negativa para a pessoa que fez a solicitação. Bom, pessoal, o pessoal está mandando aqui mensagem. Agora que eu consegui abrir no computador. Gente, vou tentar ler, só que assim, já subiu um monte de pergunta. Se vocês não mandarem na caixinha, vai ficar difícil, porque eu não tenho como voltar e achar essa pergunta. Primeiro que a minha tela aqui com o Roberto está sendo dividida e as coisas que as pessoas escrevem estão em cima da imagem dele, então fica difícil eu ler. Por isso que eu uso o computador aqui do lado. Então eu consegui abrir agora. Qualquer coisa que vocês mandaram antes, eu não vou conseguir ler. Se vocês mandarem na caixinha aqui, tem um balãozinho com a interrogação dentro, vai ficar mais fácil, mais organizado para a gente poder ler aqui, tá? O que eu queria que você falasse agora, Roberto, que as pessoas tiveram muita dúvida sobre a parte de zeladoria, como é que funciona a agenda da subprefeitura, de zeladoria de praças, por exemplo, já existe uma programação, e quando que as pessoas precisam solicitar pelo 156? Porque às vezes as pessoas acham, já vi gente comentar assim, porque limpam a rua inteira, só não limpam a minha calçada. Bom, a limpeza da calçada a gente não precisa dizer, né? De quem é a responsabilidade de limpar a própria calçada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona essa agenda de zeladoria, e pode ser que às vezes a agenda, o período, né, a periodicidade não seja suficiente, aí o munícipe precisa informar, porque não tem olhos em todas as esquinas, né? Às vezes falta até pessoal, vocês tiram leite de pedra, né? Comenta aí, por favor. Deixa eu só fazer uma correção, não é São Paulo Ilumina, tá? É ao contrário, é Ilumina SP, o nome do aplicativo que faz ali as solicitações de... É só buscar na loja virtual no celular, Ilumina SP, né? Ilumina SP. Ele tem até uma corzinha amarela, assim, semelhante ao 156. Eu vou até ver aqui. O do 156, gente, é super prático, porque eu já fiz solicitação. O tempo que às vezes as pessoas tiram para jogar na rede social é o tempo que ela poderia estar fazendo no aplicativo. Às vezes as pessoas falam que não, mas não responde, aí você vai ver o protocolo, a pessoa não sabe. E se você consultar lá, vai ter resposta e sempre tem que ter uma resposta, né? Aliás, o protocolo serve para isso, é uma forma de controle, né? Exatamente. Então, com relação à questão do cronograma de zeladoria, temos aqui, né, nosso cronograma do território. Só lembrando que o Jabaquara, ele é um distrito único, né, um distrito do Jabaquara, ele tem 14 quilômetros quadrados. Então, assim, dentro das nossas possibilidades, nós temos ali o cronograma de poda, né, de roçagem, que são serviços competentes aí de zeladoria da subprefeitura. O serviço de varrição e limpeza, ele é feito não por nós da subprefeitura, né, mas pela concessionária, que é contratada aí pela prefeitura, que tem aí o cronograma deles ali, tá? Mas, quando se tem uma situação extraordinária, vamos supor, nesta época, por exemplo, o mato ele cresce mais do que o normal. Na época de chuva, o mato cresce 10 centímetros por semana, para você ter uma ideia. Então, evidentemente, que com as nossas equipes, a gente não consegue dar conta. Então, quando se tem ali o prazo de atendimento de determinada praça, por exemplo, ele já vai estar maior do que o normal, né? Então, quando se tem uma situação extraordinária, a pessoa pode fazer a solicitação dessa zeladoria através do 156. Roçagem, poda, né? Até mesmo a limpeza de sujeira, lixo, descarte irregular de grandes objetos, tudo feito através do 156. Eu até costumo brincar lá na reunião do Consegue, né, Eveline, que fazer a solicitação através do 156 é mais rápido do que esperar um mês para levar a solicitação lá na reunião do Consegue. Exatamente, né? Porque a reunião, a gente vai falar sobre o Consegue. Só para mostrar, ó, pessoal, esse aqui que é o aplicativo, ó. Tá vendo? SP.
Baixa aí o Ilumina SP, para quem perguntou sobre iluminação pública, quem tiver dúvida, baixa o aplicativo. Teve uma pessoa que comentou aqui que não funciona no Android o aplicativo do 56, que ela só consegue pelo navegador do PC. Dá uma olhadinha no seu celular, meu bem, porque eu só uso Android, eu tenho o iPhone também, mas eu uso basicamente o Android e eu já fiz várias vezes. Às vezes é alguma questão de atualizar, tem muita gente que não entra para atualizar os aplicativos, o próprio Instagram. Se você não entrar para atualizar, chega uma hora que você não consegue nem postar. E como eu trabalho com isso aqui todos os dias, eu te falo, tem pelo menos uma atualização por semana no aplicativo do Instagram. Então, às vezes, vê se não é desatualização, ou às vezes tem celulares que são mais antigos e não suporta. Aí o aplicativo tem vários que vai passando o tempo, a própria empresa, né, o Android e a Apple falam que não vai parar de funcionar. Então, dá uma olhadinha aí, tá? Ser específico no seu realmente. Mas funciona assim, mas tem sempre a alternativa do site. Vamos falar dos canais de atendimento? E tem o WhatsApp, né? Conta aí, que isso aí nem é novidade, né? Que na live passada a gente já falou que tinha o WhatsApp. Para quem adora o WhatsApp, conta aí, Roberto. Verdade. Os canais de atendimento do 156 são 156, né, pelo telefone, pelo site, né, e pelo aplicativo no WhatsApp do 156, né, eu não sei se você anotou aí, eu estou com o telefone aberto, eu não consigo passar agora o número, mas depois se você... Peraí, eu vou até ver, tem alguém da tua assessoria que consegue escrever para eu fixar? Deixa eu ver aqui, se tiver alguém Eu vi que o William estava aí. Ah, então Pelo menos ele entrou. Escreve aí o WhatsApp Telefone. do 156 para a Eveline fixar aqui na nossa live aí para transmitir. Eu até tenho, mas está salvo o número no meu WhatsApp aqui. Então, para eu pegar, vai ficar, porque a gente tem que usar o telefone, né? Mas depois, gente, se o Instagram colaborar com a gente, essa live vai ficar salva, como as outras ficaram, e agora também vai para o YouTube, que a gente também está trabalhando para o YouTube agora. E eu vou deixar na legenda os contatos. Da mesma forma que a gente deixou na live do ano passado, eu vou colocar para vocês, mas se quiser fixar para quem já quer anotar, tem sempre pessoal que já quer o telefone e o WhatsApp da subprefeitura, hein? Da subprefeitura, não, desculpa. Da prefeitura para você mandar. Eu não sei se atende todas as demandas, aceita tudo no WhatsApp? Você sabe, O Roberto? atendimento ele é mecanizado, né? Se não tiver ali o ícone, ele envia, né, para entrar no site. Olha lá, o William. Ó, fixei aí, vê se fixou, pessoal, aí. Dá uma olhadinha se está fixado para você. 305156. Aí. 3230-5156. Então tá aí, ó. Legal. Então esse é o aplicativo, é o WhatsApp do 156. E aí tem o aplicativo, tem o site e o telefone. É isso aí. Então anotem para vocês me enviarem o que vocês precisarem, né? E já que a gente citou o Consegue, vamos falar um pouquinho do Consegue? Que tem muita gente que não sabe o que é o Consegue, tem gente que nunca foi, nunca ouviu falar, né? Ou já ouviu falar e nunca participou. Então falar um pouquinho do Consegue Jabaquara, que é um Consegue diferenciado, né, Roberto? E agora foi dividido em dois, né? Acho que é bom comentar sobre isso também. Exatamente. Agora, aqui nós temos, dentro do distrito de Jabaquara, duas delegacias, né? O Jabaquara, que é o 35, 35º, e Americanópolis, que é o 97. E aí, por uma exigência da Secretaria Estadual de Segurança, o Consegue foi dividido, né? Então, eles dividiram pela competência da delegacia. O 35 ficou o Consegue Jabaquara e o 97 ficou o Consegue Americanópolis, né? Foi dividido ali o distrito em dois consegues. Eu até costumo dizer, né, que a subprefeitura, a prefeitura no geral, está quase um protagonista ali no consegue, porém o assunto ali não é zeladoria, né? Ali o assunto é segurança, né? A ideia inicial é segurança, né? Mas acabou que tem tantos representantes, né? Participa CT, SPTran, Sabesp, Subprefeitura do Jabaquara, Vila Mariana também tem um representante que vai por conta da divisa. Quem mais esqueci de alguém? As Polícia Civil, Militar, GCM. Gente, olha quanta coisa, hein? Que de vez em quando aparece, né? Eu falei da Sabesp, então sempre tem bastante gente. Então é o melhor lugar. Você quer encontrar esse povo todo? Vai na reunião que consegue. Terceira quarta-feira,
do mês, né? Isso, a terceira, quarta, às 18 horas, só que aí tem a outra, que agora eu não sei da Americanópolis, eu tô falando essa, gente. É quarta ou outra. É a quarta quarta-feira. Então, na penúltima quarta-feira do mês é da região do 35 e do 97 é na última quarta-feira do mês, é isso? Isso. Um é na Tá. terceira e o outro é na quarta-feira, né? Eu já postei algumas vezes, só que com essa mudança aí eu acabei ainda não postando, porque eu ainda não tinha informação certinho, mas eu vou colocar para vocês. Quem tiver dúvida, me manda mensagem no direct que eu mando para vocês e vou procurar colocar, já anotei aqui para eu botar também essa informação na legenda dessa live aqui, tá? Vou colocar a informação. Então, você tem demanda, não está conseguindo, que às vezes o pessoal, eu não consigo, não sei comer, não resolve, não sei o quê. Ou demanda de CT, gente, demanda de CT é difícil, né, Roberto? Às vezes é difícil, que o pessoal fala, eu queria uma lombada não sei aonde, eu queria uma rotatória não sei aonde. E assim, gente, tudo isso é estudo de viabilidade. A CT precisa fazer um estudo disso daí para poder ver o que é viável ou não. Então é legal participar da reunião, porque às vezes pelo 56 pode demorar um pouco mesmo. Né? Então, e às vezes pode ter uma negativa, às vezes a pessoa ela quer a resposta positiva. Eu lembro quando a gente estava com a questão da esquina da Auricana com a, acho que é Bico de Brito, agora eu não lembro. Mas tinha um problema lá que vivia tendo acidente, na época até participei junto com a gestão anterior que estava, e a gente conseguiu colocar um amarelo piscante lá, fazer uma poda, pintar a faixa que estava ruim, porque assim, o pessoal queria rotatória. A CT não dá para construir rotatória, o espaço não é suficiente. A lombada, tinha uma época que a CT estava falando que não se estava colocando mais lombada, mas parece que voltou, né? Não sei se você sabe alguma coisa disso. A lombada, teoricamente, ela não pode mais, mas quando tem a viabilidade, há também a necessidade de concordância de 75% dos moradores da via. Né? Precisa colher um abaixo-assinado, né, com todos concordando, e daí, além da viabilidade, a CET exige aí essa concordância também dos moradores aí, com abaixo-assinado. Inclusive a autorização da pessoa que vai receber a lombada na porta da casa dela, hein? Nem. Até Ainda porque tem isso. todo mundo solicita a lombada, mas não sabe tecnicamente quais são os impactos, né, da lombada. Você coloca uma lombada na frente da sua casa, ela vai ter a vibração da lombada, pode aparecer trinca, né, o barulho. Então tem toda uma implicação técnica aí, que às vezes as pessoas solicitam e depois podem se arrepender, né? Não é tão simples como as pessoas estão pensando, né? Mas não quer dizer que é inviável, não quer dizer que não é para buscar, mas você precisa entender o processo, né? Então, para não ter problema com isso aí. Vamos lá, vamos entrar no nosso polêmico. Vamos lá, já devo saber qual é o assunto. Já sabe qual é o assunto? Vamos falar de trânsito na região, de eventos. Eu vou até ler algumas coisas que mandaram aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Que é assim, o pessoal que mora na Cidade Vargas, já não é de hoje, eu não sei há quanto tempo já está essa questão. Eu acho que com a pandemia a gente desacostumou de trânsito, né? E aí quando voltou, a impressão que a gente teve foi que aumentou o trânsito, mas também tem essa questão, e o próprio espaço de eventos, ele passou por uma obra, né, de ampliação, hoje ele consegue atender, sei lá, 3 eventos ao mesmo tempo, né, e pelo que eu fui sabendo, hoje eu fui para aí, né, peguei um trânsito, porque eu moro aqui na região do Shopping Plaza Sul hoje, e aí eu fui pegar para ir, peguei um super trânsito ali, ficou bem parado, e aí eu até fiz uma foto que eu tenho suporte no carro que eu deixo, às vezes, gravando para fazer foto alguma coisa na rua, e já peguei ali o trânsito. E aí teve uma pessoa que fez aqui um comentário, deixa eu ver se eu acho aqui, a respeito de... Não exatamente ali, cadê? Agora, quando a gente precisa, a gente não acha, né? Porque eu ia imprimir, mas eu não consegui, mas eu vou pegar aqui no outro celular. Tratado por nós aqui, né, desde que cheguei aqui no território, Chegou né, com essa bucha, né? tivemos com esse problema, né, nos deparamos aí com esse problema,
Foi feita até uma comissão de moradores do entorno, né? Nós tivemos várias reuniões, atendi, e aí nós conseguimos encaminhar aí essas reivindicações, né? Tanto para o São Paulo Expo, tanto para a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, e aí houve ali uma conversa com todo mundo para resolver ali esse problema, né? O São Paulo Expo ele paga uma outorga mensal para o Estado, né, em razão da concessão daquele espaço, que aquilo ali é uma área estadual, né, não é uma área municipal e não é uma área particular, é uma área estadual que foi concedida pelo Estado para o São Paulo Expo explorar por um determinado tempo. Então, por esse tempo, ele paga uma outorga e um percentual dessa outorga é destinado para a melhoria do viário. Tá? Então, o que aconteceu aí dentro das nossas reivindicações, né? Na reunião decisória, digamos assim, foi feita com a Secretaria Estadual, né, que deu a concessão para o São Paulo Expo, com o São Paulo Expo, com a nossa Secretaria, a Casa Civil, né, que trata dos assuntos do governo, com a Secretaria de Governo, e aí foi levantado essa possibilidade de transferência do dinheiro que o Estado recebe para a prefeitura fazer ali a busca de uma solução, né? Paralelo a esse problema, nós tivemos várias reuniões também com a CET para que ela buscasse, antes dessa solução definitiva, algumas soluções, né, emergenciais ali, nesses eventos específicos, por exemplo. Vamos esperar a obra para resolver ali. Então, a CET vem trabalhando evento a evento, né, aumentando o efetivo, fazendo ali o desenho, fechamento de rua, buscando a cada evento ali amenizar a situação caótica que tinha ali de trânsito, né? Em alguns eventos conseguiram, outros menos, né? Tem eventos grandes como esse que está acontecendo aí, que é um evento que traz gente do Brasil inteiro, que Falaram que é certamente... o maior evento da América Latina desse segmento. Eu esqueci, acho que vai pessoal de arquitetura, desse ramo, eu não lembro agora, alguém me falou sobre isso. É um evento de revestimento, alguma coisa assim. É. Que vem o pessoal do Brasil inteiro, então, consequentemente, se tem ali um grande trânsito de pessoas, de ônibus, de carros de aplicativo e tudo mais. Tem outro grande problema ali, que são os carros de aplicativo que não respeitam as regras feitas ali pelo São Paulo Expo e acabam atrapalhando ainda mais o trânsito. Então, a gente, em conjunto com a CET, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o próprio DTP, que faz a fiscalização dos táxis, a gente busca aí a cada evento amenizar o impacto do trânsito que esses eventos trazem aí, tá? A solução definitiva decidida aí nessas reuniões com Secretaria de Governo do Estado, Secretaria de Governo do Município, o próprio São Paulo Expo, nós conseguimos, né, a transferência dessa verba do Estado para a Prefeitura e foi feita uma análise prévia de um projeto, né, um projeto para a solução ali do problema e foi feita uma licitação para contratação desse projeto. Então, já está contratada a empresa para fazer o projeto executivo. O que é o projeto executivo? Ela vai fazer a análise desse esboço que foi feito pela CET, para ver se é viável ou não, e ela vai fazer a análise ali do impacto do trânsito, da viabilidade técnica, do que é necessário para fazer ali a amenização ou até mesmo a solução do problema. A princípio, tem ali a ideia de construção de 2 alças de acesso, fazer um outro viaduto além do existente. Então, só com a análise técnica e depois com o projeto executivo,
é que a gente vai saber efetivamente o que pode ser feito ali para amenizar esse problema. Mas está em andamento, já foi contratada a empresa para a realização desse projeto executivo. Eu consultei o processo hoje, inclusive, já foi dada a ordem de início, né, desse trabalho, né, que tem que ser feito. Salvo engano, o prazo é de 10 meses, se eu não me engano, o prazo é de 10 meses. E aí, a partir do projeto executivo pronto, né, da solução apresentada, aí é feita uma nova licitação para a contratação da obra definitiva. Aí. Então, está encaminhado, né, a gente buscou, conversou com os atores, né, que possam solucionar esse problema, e o caminho está, e o problema está em vias de ser solucionado aí. Então, para os próximos meses aí, a gente já vai tendo aí a construção do projeto executivo para, posteriormente, contratar a obra definitiva. Roberto, eu achei aqui o texto que a pessoa colocou, é o seguinte, ele colocou assim, quero ressaltar que os moradores da Eduardo Pereira Soares Avelar, Humberto de Campos, na qual sua maioria são de pessoas idosas, estão com falta de ônibus nos dias que tem feira no centro de exposições. O ônibus fica no trânsito, né, nas proximidades do centro de exposições, está chegando com atraso e atrasando o trabalho, compromissos dos moradores dessas ruas. Sabemos da importância dessas feiras para o Jabaquara, mas o subprefeito precisa resolver a questão de atraso de ônibus. Aí falou do Vila Guarani Circular. Muito obrigado. Você pode falar alguma coisa? Ou tem alguma coisa que você acha que tem que passar para... Que aí, não sei, SP-Trans... O impacto do trânsito, né, não tem jeito, vai atrasar ali o deslocamento mesmo, né, das linhas de ônibus ali, como impacta os carros, impacta todo mundo ali. A SP Trans tem ciência e ela também participa, né, dessas análises de amenização dos impactos dessas grandes feiras, né? Então, se tem aí uma deficiência, eu sempre aconselho ao usuário fazer a reclamação na SP Trans, porque através das estatísticas é feita a melhora nos serviços públicos, né? Mas a SP Trans também participa, né, dessas análises aí nesses grandes eventos para amenizar. Então, teoricamente, deveria-se ter aí mais um ônibus ou num espaço menor de tempo, em atendimento e tal, mas eu sempre oriento a que seja feita a reclamação para a SP Trans, porque com base nessas reclamações é feita a identificação do problema e é feita a busca da solução. É sempre importante fazer o registro, né, gente? Porque até para ter ciência, né, falando, né, de boletim de ocorrência, demanda de zeladoria, questão do ônibus. Se a gente não falar, às vezes o órgão não vai saber, né? A gente esperar para ver. Todo mundo sabe que tem o trânsito, mas a gente tem que entender que quem faz gestão disso, às vezes, não é da região. Às vezes a pessoa nem sabe que tem o trânsito, São Paulo Expo, e aí a população relatando vai ajudando nisso. Então, o Thiago foi quem mandou a pergunta, faz lá no 56. Você também pode ir lá no Consegue, né, Roberto? O representante do SP Trans está lá, Exato. em todas as reuniões, e assim, você leva uma demanda, não consegue hoje, não consegue do mês seguinte, tem que ter uma resposta, né? Então, sempre tem, você não vai ficar sem resposta. Pode demorar um pouco, mas, né? Então, só o pessoal saber aí essa parte. E falando de trânsito também, só comentar aqui, porque assim, a gente tem a questão dos eventos e também tem a região do Itaú ali, que o pessoal fala bastante. Aqui a Kelly mandou, temos problemas aqui nas imediações do Itaú. Deixa eu pegar aqui que está subindo. Na rua tem placa de não pode passar caminhão e passa de tudo, né? E aí acaba não tendo a questão da fiscalização e que os funcionários do Itaú param na frente da casa das pessoas com guia rebaixada. É briga todo dia. Porque tem região que tem guia rebaixada, tem casa das pessoas, as pessoas vão trabalhar de carro. Eu já trabalhei no Itaú, gente, eu sei muito bem como essa realidade ali da galera ali nem todo, mas eu ia de metrô. Ninguém, não. Eu ia de metrô. Oi? Estacionou na casa, na frente da casa. Não, eu nem dirigia. Faz um ano que eu voltei a dirigir, Roberto. Nem dirigi, não vou nem falar que eu estava de carro.
Eu ia de metrô, que na época eu morava lá no Paraíso, quando eu não era casada ainda, eu morava lá, que meu pai mora lá. Então eu ia de metrô, mas eu via que era uma briga ali, você não via um espaço para passar. E assim, ali naquele entorno é muita casa, então as pessoas não têm onde morar. Não tem onde morar, desculpa, não tem onde parar. E aí, o que que acontece? A galera fala, é rapidinho, eu vou ali. E aí, como que a pessoa procede? O que que ela pode fazer para evitar que a pessoa fique parando? E às vezes é a mesma pessoa, hein? Já ouvi falar isso, de que é o mesmo ser humano todo santo dia parando na porta do outro. Esse assunto ele foi levado na última reunião do Conseg, e até o comandante lá da região, ele faz fiscalizações efetivas, né, periódicas ali, aplica multa nessas pessoas que param na frente das vias rebaixadas, né, mas ele até alinhou com a família, né, para que seja oficiado o Itaú, para o Itaú fazer uma campanha de conscientização nos funcionários, né? Porque multar, ele multa, né? Mas precisa aí de algo maior para poder chegar a informação nos funcionários e sensibilizá-los de que não podem estacionar aí nos locais proibidos, né? Mas ele falou que a Polícia de Trânsito faz fiscalizações periódicas, aplica multa nessas pessoas, né, porque é passível de multa, o estacionamento em guias e baixadas, mas ele sugeriu que o Conseg ajude nessa interlocução junto ao Itaú, para o Itaú fazer uma campanha de conscientização ali nos funcionários. Mas a fiscalização, às vezes, não tem braço, né, não tem efetivo suficiente para fazer todos os dias, e aí acaba demorando mesmo para se ter uma resposta. Mas essa questão até do próprio trânsito da região do São Paulo Extra, porque eu vi gente falando, o pessoal não usa transporte público e tal. Assim, gente, que eu vejo ali pelas reclamações que chegam, que eu já vi de participar ao longo, não sei nem quantos anos a gente fala desse assunto aqui, né, Roberto? O que eu vejo é assim, vem muita gente de fora da região participar dos eventos, a pessoa vem de carro e a pessoa não quer pagar o estacionamento porque é muito caro, eu não vou pagar, vou parar na rua. Aí vai lá, para na porta de um ser humano que está sossegado na casa dele, né? Que a pessoa não pediu para ninguém parar na porta da casa dela, porque o fulano não quer pagar, às vezes, sei lá, R$ 50 estacionamento. Assim, se você quer vir para um evento, você tem que vir preparado. Né? O que não pode, assim, eu quero economizar e eu vou causar um transtorno na vida dos outros. Não dá, né? Exato. A gente também tem que ter. Eu acho que falta também muito bom senso, porque eu já vi em reunião de Conseg, até o rapaz da GCM lá, o inspetor que estava na época falando, que eles fizeram de tudo ali, chamaram a atenção, então, mas assim, tem gente que simplesmente não respeita. Parece que a pessoa está pedindo para tomar voz de prisão, porque ela não liga, tem gente que não liga, gente. Às vezes não é falta de orientação, não é falta de informação, é falta de vergonha na cara. Desculpa o desabafo, porque eu me sensibilizo com a galera que fica ali, porque eu recebo as mensagens, né? Assim, gente, eu faço aquilo que eu posso, né? Eu posso informar para as pessoas que estão em trânsito, falar quem puder evitar, evita a região, mas eu não tenho o poder de resolver o problema, então a gente chama o porta-voz aí que possa nos ajudar e a gente está trazendo a informação aqui para vocês, tá? Vocês estão gostando? Manda coração para a gente, para ver. Tem muita gente mandando mensagem, mandando abraço para você, agradecendo. Tem algumas mensagens que subiram, não consegui ler. Bora entrar em outro assunto polêmico? Pode, Bora né? lá. Para isso. Gente, bora lá que a live é para a gente fazer polêmica aqui, vamos dar uma causada aqui. Bom, vamos falar um pouquinho agora de moradores em situação de rua, que essa foi uma outra temática que veio muito aqui para a gente. Eu queria que você explicasse, Roberto, como é que funciona a tratativa, porque as pessoas têm a impressão que você pode chegar ali num caminhão, um camburão, enfiar o povo lá dentro e levar embora. Né? Que nem fazer a carrocinha com os cachorros antigamente, nem tem mais carrocinha, se não só o Pop das ONG para ajudar, os cachorros, coitados, ficam ali, né? Comenta para o pessoal entender como é que funciona essa questão de pessoas em situação de rua, né? Só para trazer a informação, né? A prefeitura ela disponibiliza de uma série de programas para as pessoas em situação de rua, né? Tem acolhimento, tem qualificação, tem as vilas de encontro. Então existe assim uma prateleira, né, à disposição dos moradores em situação de rua. Essas pessoas que insistem em permanecer na rua,
elas não aceitam de forma alguma nenhum dos programas disponibilizados pela prefeitura, né? Então, não é por falta de programa, é por cultura, é por gosto. A pessoa, infelizmente, gosta de morar, né, naquela situação de liberdade. Porque o morador em situação de rua, esses que estão há anos, né, décadas na rua, ele está nessa situação porque ele escolheu essa situação, ele tem essa liberdade, ele tem essa faculdade, né? Então, a prefeitura faz oferecimento de todos os programas que ela disponibiliza, mas a pessoa não aceita. Para você ter uma ideia, de todo o período em que eu estou aqui, nós fazemos aí nos períodos de inverno, né, temperaturas, e eu nunca consegui fazer um acolhimento sequer. Não por falta de oferecimento de programa, mas por falta de aceitação, né? Às vezes você vê pessoas idosas assim, olha, você quer o acolhimento, você, né, quer ir pro abrigo, pro acolhimento, tá? A pessoa, não, obrigado, me dá aqui o meu cobertor que eu vou permanecer aqui nesta situação. Então não é por falta de programa, a prefeitura disponibiliza esses programas. É por cultura, é por vontade, né? Não tem jeito. Uma outra coisa que... Então, esse é um ponto, né? A prefeitura disponibiliza vários programas ali para essas pessoas. E o outro ponto é a questão da retirada dessas pessoas em situação de rua, né? A prefeitura, ela não pode fazer o que você disse aí, né? Varrer as pessoas, varrer as coisas, jogar dentro de um caminhão e levar embora, como fazia a carrocinha antigamente. A prefeitura faz ações de zeladoria urbana, que é a limpeza desses locais onde essas pessoas se aglomeram, retirando os grandes objetos que obstruem a via ou a calçada. Então você tem ali aquele... Barracas, né? Teve até polêmica da barraca no passado, né? Exatamente. Então você tem ali aquela barraca, aquele barraco, né, feito de lona, de madeira, de papelão. A nossa equipe, né, de zeladoria vai até o local, pede para a pessoa fazer a retirada dos pertences pessoais, a pessoa retira aqueles pertences pessoais e aí a gente faz a limpeza, né, a zeladoria urbana daquele local onde essa pessoa está se aglomerando. Só que barraca, por exemplo, né, barraca a gente pode fazer a retirada durante o dia. À noite a pessoa pode montar a barraquinha dela lá para poder dormir, né? Então, esses são um dos enfrentamentos que a gente tem com as pessoas em situação de rua, né? Ao contrário do que todo mundo que reclama pede, né, para a gente varrer e tirar aquelas pessoas, a gente não pode, a gente pode fazer a limpeza dos locais e oferecer aí esses programas de acolhimento que a prefeitura disponibiliza de uma série deles, né? Só que no Jabaquara, por exemplo, nós temos um centro, né, de acolhimento, que é masculino, e tem 2 vilas reencontro aqui no Jabaquara. Para você ter ideia, a Vila Reencontro demorou um período para fazer, para se cumprir ali todas as vagas que ela disponibilizava, para você ter uma ideia, né? Tinha vaga disponível e não tinham pessoas ali que estavam eleitas, né, aquele programa e que aceitavam aqui aquele programa da Vila Reencontro lá. A Vila Reencontro ela tem uma característica específica, tá? Ela tem que ser uma família, a família já tem que ter sido atendida pelos outros programas disponibilizados pela prefeitura para poder aí sim ser encaminhada para a Vila Reencontro. E aí tem um prazo, né, de inicial de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, para que a pessoa faça ali a sua reinclusão, né, na sociedade, né? Por isso que chama-se reencontro, para a pessoa se reencontrar e voltar ali à sua vida normal. Você comentou dos moradores de rua, né, não querem, às vezes alguns não querem, óbvio que não são todos, né, gente? Que eu vi alguns comentários aqui subindo.
Eu vou citar um morador lá do Itaú, todo mundo deve conhecer ele ali. Na época que eu trabalhei no Itaú, eu já saí há muitos anos do Itaú, há mais de 10 anos. Esse cara tá lá desde a época que eu entrei, quase 20 anos atrás. E ele tá lá. Já ouvi falar que ele tem casa, que ele tem família, mas ele quer ficar na rua. E ele quer ficar com os cachorros, ele não deixa. Já teve gente que quis tirar os cachorros dele. E assim, gente, você não pode arrancar o cachorro do morador de rua. Tem gente que acha só porque a pessoa tá na rua que ela perdeu os direitos dela, não perdeu. Ela tem o mesmo direito de você de ir e vir, o cara está deitado na praça. Você, se quiser deitar, você pode. Todo mundo pode usar a praça. É óbvio que às vezes é a situação ali, a questão dos pertences que você falou. Tem uma polêmica disso aí, que você sabe, que a gente até comentou na outra live, de um processo que acho que a prefeitura recebeu, porque acho que os funcionários jogaram fora algumas coisas que para os funcionários eram lixo, mas para o cara é o bem dele. E aí um advogado tomou frente, né, e moveu uma ação, e a prefeitura teve que indenizar o morador de rua. Então, assim, é bem complicado. E as pessoas falaram, albergue não é casa, não é moradia. Realmente não é. Só que a gente tem um problema muito sério de políticas públicas que não tem. A gente não tem políticas públicas para resolver a situação dessas pessoas. Só tem, digamos, esses remédios, né? De ter um albergue, tem oferecer ajuda. Você sabe se alguma coisa está sendo feita, se tem alguma lei, porque aí já mexe no negócio maior, né, Roberto? Já vai além daquilo que o próprio CRAS pode fazer, que quem não sabe são eles que cuidam dos assistentes sociais, e da própria subprefeitura. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Com relação à questão dos bens, quando é feita a apreensão, né, de determinados pertences dessas pessoas em situação de rua, que se é identificado que possa ser um pertence pessoal, é feita a armazenagem em um saco apropriado, né, com lacre, e aí esse lacre é dado para a pessoa, para ela poder fazer a retirada depois aqui no nosso depósito, né? A gente não faz aí de forma abrupta, né, nenhuma retirada de nada das pessoas, não. A gente só faz ali a retirada das sujeiras, né, que geralmente eles acumulam ali no entorno de onde eles ficam, para fazer a limpeza e desobstrução da via. Sim, muitas vezes as pessoas não aceitam acolhimento ou algum tipo de programa disponibilizado pela prefeitura por conta da distância, né? Vamos por aqui no Jabaquara, por exemplo, só tem um centro de acolhimento masculino. Então, se for mulher, vai ter que ser levado para uma outra região, né? Então, às vezes a pessoa ela não quer sair da onde ela está para poder ir para uma outra região, né, mais longe, alguma coisa nesse sentido. Outro grande problema dos moradores em situação de rua é a oferta, né, de dinheiro, é a oferta de comida, é a oferta de roupa, é a oferta de móveis para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas elas oferecem, né? Então a pessoa que está naquela situação de rua, ela fica numa situação mais confortável, né? Aqui, por exemplo, no Jabaquara, no distrito do Jabaquara, nós temos 2 estações de metrô. Então os moradores ficam no entorno, porque toda hora alguém passa a dar alguma coisa, dá um dinheiro, então é muito rentável, né, para esse morador em situação de rua ficar nessas situações. Tem regiões em São Paulo, por exemplo, que não tem morador em situação de rua porque as pessoas não oferecem nada. Então, o morador em situação de rua não vai para aquela região porque senão ele vai passar fome, ele vai passar frio, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, onde se tem um grande aglomerado de pessoas em situação de rua, é onde se tem uma grande oferta aí de comida, de dinheiro, de roupa e tudo mais. Então, a pessoa se sente confortável, né? A pessoa não quer ali ter o sofrimento. Esses dias eu fui almoçar e aí eu estava atravessando ali por dentro do terminal Jabaquara e aí tinha um morador em situação de rua falando com todo orgulho que ele já mora na rua há 25 anos. Ninguém fica 25 anos sofrendo, né? Essa pessoa, ela está numa situação que ela escolheu, ela está numa situação que ela tem alguma disponibilização de dinheiro, de roupa, de comida, né? Ela não ficaria 25 anos ali no sofrimento. E ele falou com todas, né, com todo orgulho, eu estou na rua há 25 anos. Então,
Essas são as situações aí desses moradores em situação de rua, né? Se tem uma aglomerada onde tem oferta, onde não tem oferta, tem um número muito reduzido ou não tem ninguém ali em situação de rua, né? É porque não é simplesmente dar uma casa para alguém, né? Não tem nem dinheiro para isso, as verbas, mas a pessoa fala, olha, você vai ter que trabalhar, você vai ter que pegar um transporte público, às vezes vai ter que ficar 1 hora, 2 vezes, o cara não quer, para ele tá cômodo. Por que que eu vou trabalhar se eu posso ficar? Não, tem gente, você pode falar, eu já vi vídeo na internet do cara, você quer uma oferta de trabalho ou você quer uma garrafa de pinga? O cara, eu quero a garrafa de pinga. Eu não quero trabalhar, tô na rua, tenho tudo, você quer ouvir um vídeo desse na internet, juro por Deus. Pois é. Então, assim, tem algumas coisas assim bem complicadas, né? E também tem a questão de leis, né? Tem gente falando assim, por que os proprietários que devem IPTU à prefeitura não fazem um combinado, descontar a dívida em troca de oferecer temporariamente uma moradia, né? Só que assim, isso aí é uma coisa que vai mexer com lei, não é nem tem nem como a gente falar sobre isso aqui, porque a gente não pode mudar a lei aqui. A gente só pode trabalhar, né, Roberto, em cima daquilo que a lei determina no momento. Aí já está no outro patamar, né? Já vai para o É. legislativo ali, galera. Está mais alto, gente. Está mais alto. A gente vai tentar trazer alguém para a gente poder conversar sobre isso daí também. Mas a gente vai dar andamento aqui para a gente otimizar aqui, para a gente. Daqui a pouco já acabar a nossa live. Mas tem mais duas coisas aqui que eu vou falar. Eu li aqui dos comentários, muita coisa que as pessoas mandaram são coisas que são pelo 156, gente. Então, assim, assistam a live, quem não pegou desde o início, mande a sua demanda no 56, vai ter o protocolo, eles vão ter que responder. E se você quiser alguma coisa assim mais de perto, tem a reunião do Consegue. Eu vou deixar para vocês também essa parte aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar agora de outro assunto polêmico, gente. Tá chovendo já? Porque eu não estou vendo aqui a janela. Olha, no início da live caiu uma chuvinha boa aqui, mas Não, então, as pessoas falam assim, a Defesa Civil fica mandando alerta e nem cai essa chuva toda. Gente, o alerta é para a cidade, né? O mundo não se resume ao nosso quarteirão. Então, vamos pensar o que aconteceu ontem. Eu vi ali na região do Shopping Eldorado, na Zona Norte também, acho que lá perto do Campo de Marte, a região central, inclusive a Paulista ali, diz que o negócio foi violento, que nem a gente teve um episódio no passado de telhado shopping voando. Diz que o negócio foi bem forte. Que bom que aqui na região da Zona Sul a gente não sofreu, né? A gente se sensibiliza com o pessoal. Teve até um episódio de metrô que entrou água, a galera em cima do vão ali, gente, foi assim, caótico. Graças a Deus que não choveu aqui, né? Como choveu. Mas o assunto polêmico são as árvores, que as árvores, caiu a terceira árvore mais antiga de São Paulo, lá no Aroche, né? Não sei se você viu. E árvore é um assunto polêmico, já falamos aqui também na outra live, e é um assunto que as pessoas sempre têm. Inclusive, veio 2 comentários sobre árvore aqui. Eu quero que você fale como que funciona essa parte, para quem não sabe, e aí você comenta disso aqui. Falaram que lá no Parque Lina e Paulo Raia, que estão sendo removidas árvores. Ó, pergunta para o Roberto se ele está sabendo que estão removendo árvores de lá, sendo que hoje necessitamos de muitas árvores, né? Com a questão atmosférica e a climática, ela colocou aqui. Que mais que a pessoa colocou aqui? Sofrendo, tem gente falando, estamos sofrendo muito com os cortes de árvores centenárias. Assim, explica como é que funciona para as pessoas entenderem, porque assim, se deixa a árvore, o povo reclama, se tira a árvore, o povo reclama. Então, explica, Roberto, como é que funciona a história da árvore, porque mexe com lei também, né? exato. Lamentavelmente, no episódio de ontem, caíram 330 árvores na cidade. E a grande maioria, ou se não todas elas, saudáveis. São eventos climáticos que não tem Precedentes, né? Acho que a gente nunca teve episódios tão fortes, né? não tem como prever, não tem como se prevenir, não tem jeito, né? A árvore, ela tem um limite, né? Tem um vento ali acima do limite da árvore, mesmo ela estando saudável, ela vai cair. E, de fato, lamentavelmente, caiu a terceira árvore mais velha da cidade de São Paulo, lá no Largo do Arocho. Infelizmente, teve um óbito também lá no centro, né? Uma árvore caiu O taxista, né? no táxi, né? E ele veio a óbito, né? Num episódio muito triste. As árvores, elas são protegidas por lei, né? Então, ao contrário do que uma grande parte da população pretende, né? Que é a retirada de árvore, né? Ela não é permitida. A árvore, ela só pode ser retirada quando ela implica em riscos, né?
Até esse caso que a pessoa comentou aí do Parque Lina, eu fui levantar, porque aquele parque lá, ele é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né, e ele é patrocinado ali pelo Itaú. Eu fui levantar, porque eu não sabia do que estava acontecendo lá, foram removidas 2 árvores, uma estava colocando em risco o prédio do parque, que é um imóvel tombado, né, um imóvel com proteção do IPHAN, não pode ser não pode existir nenhuma alteração. Então, a árvore estava implicando no risco do imóvel, então ela foi analisada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, detectado esse risco no imóvel, e daí sim foi feita a autorização da remoção dessa árvore, né? A outra árvore, ela estava colocando em risco, né, uma escola, né, e daí também teve a análise da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e autorizou a remoção dessas 2 árvores, mas foram apenas 2 árvores lá no Parque Lina, tá? E essas são as possibilidades de remoção de árvore, quando ela implica risco ao imóvel ou a pessoas, e daí é feita uma análise por um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, é feito um exame mesmo no indivíduo arbóreo. Lembra disso? O termo que é usado, gente, árvore é indivíduo arbóreo, tá? Tá na lei, só para vocês saberem. A gente não conhece, mas só para entender. É feita a análise ali na árvore, e aí esse profissional, que é o único habilitado para dizer se a árvore pode ser removida ou se a árvore tem que ser podada. E aí existem algumas modalidades de poda, né? Poda de limpeza, poda de equilíbrio, que é feita aí na árvore para que ela se mantenha saudável. Então, não se pode remover a árvore por vontade, né? Só se pode remover a árvore dentro dessas possibilidades aí de implicação de risco, ou se a árvore tiver já patologicamente condenada, né? Tiver doente, tiver algum problema ali na saúde da árvore. Então, essas são as únicas possibilidades de remoção da árvore, tá? As solicitações são feitas através do 156. A responsabilidade da árvore externa é da prefeitura, então as árvores que estão em praças, calçadas, né, nas avenidas, são de responsabilidade da prefeitura. Árvores internas são de responsabilidades dos proprietários dos imóveis. Porém, há também a necessidade, né, a obrigatoriedade de autorização da prefeitura para que se faça o manejo das árvores, mesmo sendo interno, tá? Então, se tem lá uma árvore interna, se contrata um profissional habilitado, esse profissional habilitado faz o laudo, né, da necessidade dessa árvore, se de remoção ou se de poda, e aí é feito o protocolo de um processo na prefeitura, também através do 156. O profissional da prefeitura analisa esse laudo, se for necessário ele analisa a árvore, e aí ele autoriza ou não o manejo dessa árvore, tá? Ou poda, ou remoção, o que for necessário ali especificamente. Existe um cronograma, sim, de manutenção das árvores, porém, se há necessidade, vamos supor, viu ali na calçada uma árvore que está muito grande, com os galhos caindo, alguma coisa nesse sentido, pode-se fazer a solicitação via 156 também. Mas existe aqui um cronograma, né, da nossa subprefeitura de manutenção dessas árvores, tá? Roberto, existe a transferência de árvores? Vamos tirar dessa avenida, botar num outro parque? Existe isso? Ou só existe a solução, ou a árvore fica ou a árvore derrubada? Não sei se você sabe me responder isso. Não, foi feita o transplante de algumas árvores aqui recentemente, anunciado até pelo prefeito, mas são situações muito específicas, né? Se tem o transplante de um local para o outro, porque vai ter uma obra, alguma coisa nesse sentido, mas não é ordinário, isso aí é extraordinário, tá?
a árvore ela vai ser retirada se ela tiver com a saúde prejudicada ou se ela estiver implicando risco ao imóvel, a pessoas, esse tipo de coisa. Até porque é uma operação muito trabalhosa e muito custosa, né? Você fazer aí o transplante de uma árvore, né? Se para remover já tem um custo enorme, para fazer um transplante 5 vezes mais, aí no mínimo, tá? Então não é uma operação possível e comum na prefeitura, não. E a gente também tem que pensar que essas árvores, principalmente as centenárias, né, a gente está falando de 100 anos, quem plantou isso daí não imaginava que a cidade fosse virar o que é hoje. Ninguém imaginou que ia ser essa selva de pedra. Eu me assusto com aquelas árvores da Pedro Bueno. Jesus amado, o que é aquilo? Elas já estão na rua, Roberto. Por isso que eu perguntei se tem essa questão de remover a árvore para um outro lugar, porque aquelas dali, eu não sei o que vai acontecer ali para alguém mexer naquelas árvores ali, não, mas tem. Quando chove, eu tenho medo de passar ali, viu? Tem uma muito bonita lá no final da rotatória, mas aquelas outras mais para cima aqui, as raízes, assim, se não tomar cuidado, já está virando lombada, né? A raiz da árvore. Ela vai crescendo deliberadamente. Imagina o transplante de uma árvore daquela. Não é possível. Não tem condições. Para se remover uma árvore daquela, demora-se um tempo enorme e é feito com guindaste, com um equipamento grande. Você imagina, transplantar aquilo é impossível. Acho que Tchau, trânsito, né? não tem condições. Aí eu vou entrar num último assunto polêmico aqui, que a gente daqui a pouco já tem que encerrar, que é a questão de perturbação de sossego e obras. Obras, eu queria que você falasse de obras, principalmente, assim, que eu vejo muito pessoal reclamar, porque na minha rua estão fazendo obra à noite, eu quero dormir, aí tá o barulho, por que que não fazem de manhã? Aí quando faz de manhã o pessoal reclama, mas aí fica um trânsito. Queria que você explicasse como é que funciona essa questão das obras, né, e a questão da perturbação do sossego quando a gente fala de obras particulares, né, porque aí tem questão de horário, decibéis e tudo, e das obras públicas, a diferença uma da outra. A questão das obras públicas que são realizadas no período noturno, geralmente são as obras que impactam no trânsito, por exemplo. Obra de tapa-buraco em grandes avenidas, né, obras de recapeamento. Essas aí não têm condições de serem feitas no horário normal, porque você tem aí um impacto muito maior no trânsito do que no barulho, por exemplo. Até porque você vai fazer um recapeamento, você tem aí jogando muito alto, 5 dias de barulho, né? E se você for fazer ali no período do trânsito, você vai ter um aumento nesse tempo muito maior e o impacto no número de pessoas também muito maior, né? Vamos supor, quando a gente fez aqui o recapeamento da Armando de Arruda Pereira, se fosse feito durante o dia aquilo ali, imagine o impacto na vida de quantas pessoas seria, né? Muito menor do que o barulho noturno, porque você tem ali só as pessoas que moram naquela rua, não as milhares de pessoas que passam por aquela rua, né? E quando se tem obras particulares, sim, tem que obedecer ali o limite de horário, né? Não pode ser feito depois das 10 horas da noite, e tem que se obedecer. E se detectada essa situação, pode ser feita a denúncia na prefeitura, que é feita a fiscalização e a autuação dessas obras aí pelo barulho. Perturbação do sossego. Aposto que você está pensando aí nos baile funk, alguma coisa nesse sentido, né? São as... Ou o vizinho que está fazendo festa, que o pessoal fala, porque o vizinho está fazendo festa, a polícia vem, manda baixar o som, depois aumenta. Exatamente. A perturbação do sossego, ela não chega a ser um crime, mas é uma... me fugiu a classificação, aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Mas há necessidade da vítima registrar o boletim de ocorrência. Então, por isso que acontece, né? A gente vê isso em toda reunião do Conseg, que se tem ali a reclamação de barulho, perturbação do sossego, e aí o comandante sempre ressalta, fala, olha, a polícia militar até vai no local, porém, para dar sequência nessa ocorrência, a obrigatoriedade do acompanhamento da vítima, né, até o distrito policial para registro do boletim de ocorrência. E muitas vezes... a vítima quer ir. O pessoal não quer ir, né? Exatamente. Muitas
às vezes, né, a pessoa não vai querer se indispor com o vizinho, não vai querer se indispor com o organizador do baile funk, e aí a gente tem esse problema, né? Então, com relação ao vizinho, você tem aí essa falta de acompanhamento da vítima, que é o próprio vizinho ali e tudo mais. Agora, com relação ao baile funk, a Polícia Militar aqui no Distrito de Jabaquara vem realizando operações rotineiras ali, né, para inibir a instalação do baile. Antes de começar, né? Já vai acompanhando a divulgação das festinhas, Exato. e aí já age antes de começar, né? Quando se tem a instalação, não tem o que fazer, porque aí implica na segurança das pessoas. Tanto Não, às vezes você tem ali milhares de pessoas e meia dúzia de policial. Vocês realmente acham que o cara vai obedecer à polícia? Quando você está numa multidão, o negócio é complicado, né? Porque as pessoas, quando elas estão em grupos, é que nem às vezes tomba um caminhão, vê uma pessoa começa a saquear, vem outra, né? Às vezes você vê caminhão sendo saqueado, que tomba na rodovia, vai lá e rouba, né? Se é coisa boa, a pessoa vai lá. Uma vez tombou um caminhão de livros, não teve um para pegar o livro. Eu já vi isso na internet. Verdade, já vi isso na internet. Que tombou um caminhão cheio de livro, mas ninguém quis pegar. Agora, se tombar com carne, com café, com ovo, hoje em dia tá tudo caro. A galera vai lá para cima, porque a pessoa em grupo, ela age totalmente diferente. É bem complicado essas questões, né? Bom, eu procurei, gente, pincelar aqui tudo que vocês mandaram. Teve coisa que não vai dar para ler tudo, assim, específico do caso. Mas, assim, a galera tá falando assim, porque não, eu solicitei, não veio a demanda, tem a questão do consegue. Ou a pessoa tá falando, porque tá com problema, tá lá. Se vocês não fez no 56 ainda, meu bem, vai no 56. Se Deus quiser, essa live vai ficar salva. Eu vou deixar nos comentários, no comentário não, na legenda da live, só que eu vou primeiro salvar, vai ficar em branco, daqui a pouquinho eu atualizo e coloco as informações, que eu vou precisar escrever o texto para colocar, tá? Eu vou botar os contatos, né, quais são os contatos que tem para você falar com a subprefeitura ou solicitar coisas da CT. Hoje em dia é tudo no 56, CT 156, né? A Ilume tem o aplicativo próprio que a gente mostrou aqui para vocês, eu vou colocar também informação, eu anotei aqui as coisas para eu colocar. Se tem alguma coisa que eu prometi aqui na live que faltou colocar, que vai faltar, colocar, me avisa que eu coloco para vocês, tá? A gente falando que o povo precisa de educação aqui. Em cultura, tem gente. Gente, assim, o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa. A gente vive num país que é continental, né? A nossa cidade, o nosso bairro é maior que muito país da Europa. Às vezes, porque na Europa funciona, mas vai ver o tamanho do país e vai comparar com uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole gigantesca, com tanta coisa. Teve gente que falou aqui também da luz, que quando chove, tem gente falando dos semáforos, que cai a luz, basta dar um ventinho, aí já é questão de Enel, e por enquanto o contrato com a Enel continua, né? Não sei se você tem alguma informação sobre isso, da prefeitura. Eles vêm modernizando os semáforos, né? Mas não foram feitas todas as instalações ainda, então é um serviço que está sendo melhorado gradativamente. A gente falou que o tempo do semáforo aberto para o pedestre atravessar em alguns lugares não é suficiente. Vai lá no 56 registro. Exato. Só vão saber se você levar lá. Teve gente que perguntou, vamos falar do São Paulo Expo, volta aqui. Gente, a live já está no finzinho. Volta, a gente vai salvar a live, assiste do início, que tá babada essa live. Tá muitas polêmicas, muitos assuntos que vocês trouxeram. Então, assim, não teve a demanda atendida, ou nem fez a solicitação, vai lá no 56, aplicativo, site, WhatsApp. Olha só que moderno, tem até WhatsApp. Tá bom? Vou deixar tudo salvo. Roberto, faça suas considerações finais. Se você quiser falar de alguma coisa, tem gente que falou de se está tendo obra, falou de córrego aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa do que está sendo feito. O momento é seu. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom trazer informação para as pessoas que necessitam do serviço da prefeitura. Ressaltar que todos os serviços são solicitados através do canal do 156, que tem lá o aplicativo, tem o site, tem o telefone, e agora, não tão recentemente, tem o WhatsApp. Então, todos esses canais aí de atendimentos, além do atendimento presencial, que é feito em todas as subprefeituras,
inclusive aqui a do Jabaquara, né? Temos ali o pessoal ali da praça de atendimento para fazer todo a recepção aí das solicitações de vocês, tá? Me colocar à disposição. Com relação à questão de obras de córrego, aqui no Jabaquara, desde que eu cheguei, foram realizadas aí mais de 4 quilômetros de córrego. Inclusive, eu estou fazendo os últimos 500 metros, né, terminei essa semana. Não recebemos ainda a obra da construtora, mas é o último desses 4 quilômetros aí, são os últimos 500 metros. Vai basicamente eliminar todo o problema de alagamento que tinha-se aqui no território. Quero ter aqui o nosso secretário de Habitação agora, que é vereador, mas agora está na Secretaria de Habitação, Sidney Cruz, que tem olhado por uma questão sensível. Não houve aqui, com certeza houve, mas a gente não fez aqui algumas perguntas com relação à questão da habitação, mas aqui no território tem um déficit habitacional de 600 unidades que vai ser cumprido aí nos próximos 3 anos pela Secretaria de Habitação. Inclusive, tinham 2 obras paradas ali na rua Ildebrando Siqueira desde 2018, quando o prefeito esteve aqui no ano passado, né, eu apresentei, e aí foi feita a ordem de tomada dessas obras. Estão para serem entregues agora no meio do ano, uma com 48 famílias, a outra com mais de 160. Então, a questão da habitação aqui no Jabaquara também está sendo olhada aí com muito carinho pela Secretaria de Habitação, através do nosso secretário Sidney Cruz. Uma outra coisa importante também, que a gente não deu tempo aqui de comentar... Mas tem tempo, pode falar, vai falando aí. A questão do descarte irregular. Boa. Nós temos aí, só aqui no Jabaquara, 101 pontos viciados, que são esses locais onde as pessoas fazem o descarte irregular. É muito importante a gente atacar na educação das pessoas e colocar para elas que não é normal se jogar lixo na rua, fazer descarte de grandes objetos, entulho, né? Existem os locais adequados. Aqui no Jabaquara nós temos 2 ecopontos, que são os locais que a prefeitura disponibiliza para essas pessoas fazerem o descarte desses grandes objetos. Existe, além do ecoponto, a periodicidade do caminhão do cata-bagulho. Então, obrigatoriamente, o caminhão do cata-bagulho passa uma vez por mês em todas as ruas da cidade. Então, é só colocar lá no site da prefeitura cata-bagulho, verificar ali qual que é o dia que passa na sua rua, fazer a consulta, colocar esse grande objeto na calçada e ele é recolhido, né? Os grandes alagamentos, os problemas, eles desencadeiam geralmente por conta desses grandes objetos. A última enchente que nós tivemos ali na divisa com Santo Amaro, o córrego lá estava em obra, e aí o que aconteceu? Parou um sofá, um colchão e um monte de entulho, travou a passagem do córrego e houve um alagamento ali na comunidade Beira Rio, ali na divisa da água espraiada. Então, esses são os problemas assim que a gente pode evitar, além do custo que traz para a prefeitura, né? Fazer essa limpeza periódica. Então, colocar na cabeça das pessoas que o local adequado para descarte é no ecoponto ou recolhimento pelo caminhão do cata-bagulho, e as pessoas também podem denunciar as pessoas que fazem esse descarte irregular, né? Traz aqui para mim na sua prefeitura ou faz através do 156, que a gente faz a autuação dessas pessoas aí. Eu, recentemente, indo embora num dos pontos viciados, eu passo em alguns pontos viciados no meu caminho de ida e volta, né? E daí eu passando por um dos pontos viciados ali, foi até inclusive um dia anterior à reunião do Conseg, eu comentei isso no Conseg, eu flagrei esse descarte irregular e apliquei a multa, dei o flagrante no descarte, e aí apliquei a multa para a pessoa que estava fazendo o descarte ali. Nesse caso específico, ela estava de carro, então a gente consegue fazer a aplicação da multa através da placa do veículo, né?
Mas, geralmente, quando se tem uma pessoa, um carroceiro, alguma coisa assim, não tem como autuar. É muito importante as pessoas que geralmente estão fazendo uma reforma em casa ou quer jogar um móvel velho, alguma coisa, aí contrata o carroceiro, né? Geralmente esse carroceiro não vai fazer o descarte no local adequado. Então, Não mesmo, ele vai pegar o seu dinheiro que você está pagando para ele levar lá, meu bem, e vai jogar na próxima esquina. Já vi muito isso acontecer. exatamente. Tem um ponto viciado ali na Basil Cameron, com a Água Funda ali, onde tem o Instituto Acana na esquina. Cara, eu passei ali, eu passei hoje, passei semana passada, que eu fiz live com o Major Palumbo, eu falei isso com ele. Cara, tinha praticamente a sala inteira da pessoa. Tinha sofá, tinha cadeira, tinha colchão, a casa do ser humano. A pessoa descartou tudo, comprou tudo novo, só pode ser. E assim, a pessoa simplesmente vai lá. E na semana passada eu quase me envolvi num acidente na Imigrantes porque tinha entulho no meio da rodovia, na frente do ecoponto. Quer dizer, a pessoa faz isso, ela nem imagina o prejuízo na vida dos outros, e ela também com certeza não está preocupada. Por isso que tem que pegar no bolso, a multa é alta, então tem que denunciar. Mas denunciar não é falar, ah, estão jogando. Não, gente, você vai ter que ver quem é, tirar foto, a placa. Porque tem gente falando assim, ah, mas a prefeitura não pega essas pessoas. Você acha que a que horas que esse ser humano vai fazer isso, minha gente? É bem na madrugada, quando está todo mundo dormindo. Quem mora perto tem uma facilidade, de repente, de estar vendo, filmando, porque quando o povo quer filmar, filma tudo, né? Então, bora filmar esse pessoal que está fazendo coisa errada, entendeu? Manda pro Roberto, e se filmar, se pegar a placa e tudo bonitinho, qualquer coisa, eu vou até aceitar mandar aqui para mim também, porque vocês sabem, vou aproveitar e dar esse recadinho, gente. Eu não recebo demanda. Tem gente que me manda, tá escrito lá na mensagem automática, mas você me manda demanda que é do 56. Deixar claro para vocês. Eu ajudo dando orientação. Eu te falo como que você vai fazer, onde que você vai procurar. Isso eu te ajudo. Mas eu não vou poder pegar a demanda porque você está pensando na sua. Imagina, eu recebo uma média, Roberto, de 80 mensais a 90 por dia. Nossa, Se eu tiver que pegar a demanda de todo mundo, que horas que eu vivo, que horas que eu trabalho? Eu tenho 2 filhos pequenos para administrar. Então, assim, eu não consigo. Mas se for uma coisa que você tem a prova ali, eu ajudo a intermediar o contato aqui com o Roberto, tá? Mas eu não recebo demanda por causa disso, que não tem como. Tem gente que quer que eu leve a demanda da pessoa lá, não consegue, porque ela diz que ela não tem tempo para ir. Gente, ah, é porque eu tenho um filho, eu também tenho, eu tenho 2. E quando eu preciso, eu vou. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Então a gente não pode empurrar o problema para o vizinho para resolver, a gente tem que participar. Eu falo isso porque eu morei no Canadá, eu morei fora, e lá fora as pessoas participam, tem um senso de comunidade que às vezes falta para a gente aqui. Eu falei isso na live anterior, que muitas vezes a pessoa está ali sentada como se o governo, as autoridades fossem os nossos pais, a gente é criança e não tem capacidade de fazer as coisas. Não pode. A gente tem que fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a live, eu estou trazendo a informação aqui para vocês, mas não esperem que eu vá resolver os problemas. Não posso, né? Não fui eleita para isso, nem quero ser eleita para nada. Estou fugindo dessas coisas, né? mas é isso. Então, é a gente buscar o canal. Eu estou trazendo aqui informação para vocês. Portal Guia Digital hoje atende Jabaquara, Saúde, Vila Mariana e Porcina. Então, são as 4 áreas que eu atuo hoje. Inclusive, eu estou já marcando live com as outras subprefeituras da Vila Mariana, que atende Saúde, Vila Mariana e Moema, e a subprefeitura do Ipiranga, que atende a região do Porcino, que eu atendo aqui também. Quero conversar com todos os subprefeitos, vocês vão poder trazer dúvidas também, participar. E tem os mini portais. Eu falo que o portal deu cria. A gente agora voltou com os portaizinhos pequenininhos, os fiotes do portal. Se vocês ainda não estão seguindo, sigam lá o portal Vila Guarani, para a região do Jabaquara, portal Saúde, SP, portal Vila Mariana, SP e o portal Porcino, cada um para sua região, para assuntos mais locais, que às vezes, está faltando luz aqui no Jabaquara, mas o cara lá da Vila Mariana não quer esse conteúdo, então a gente vai trazendo. As lives a gente traz aqui, porque a nossa audiência maior é aqui, e a gente está trazendo informação para vocês, tá? Então, é isso, só para vocês saberem. Então, Roberto, não sei se você quer complementar, tem mais algum assunto, passei meus recados aqui. É isso, muito obrigado pelo convite. Dispõe aí da subprefeitura de Jabaquara, estamos à disposição. E ao contrário do que todo mundo pensa, né, essas reclamações, na verdade, não são reclamações, são ajudas aí para nós detectarmos
com mais facilidade os problemas, né, e buscar mais efetivamente as soluções. É isso aí. Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Pessoal, eu agradeço vocês que assistiram até agora. Quem chegou depois, assiste do início, compartilha essa live para os vizinhos. A sua dúvida aqui pode ter sido respondida no início. E a dúvida, né, a dúvida que você trouxe pode ser de outra pessoa também, tá? Então, eu agradeço todo mundo, a compreensão, a ajuda de vocês. Eu vou salvar, então, a live aqui, o Instagram colaborando com a gente. E vou deixar, depois que eu salvar a live, então eu vou atualizar a legenda para colocar as informações para vocês que a gente falou aqui, o telefone do WhatsApp, as informações que a gente colocou referente a... Mas que a gente falou do aplicativo da Ilume também. E se tiver mais alguma informação que vocês precisem, pode botar nos comentários, que depois a gente atualiza também, tá bom? Obrigado. Roberto, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigada, até a próxima live. Tchau, tchau.